Muito boa tarde, está no ar mais um webinar especial Jornal Económico, em parceria com a EY, desta vez para falar de um assunto que está na ordem do dia, o Orçamento de Estado para 2019, especificamente o impacto que irá ter nas famílias portuguesas. E para tentar explicar este orçamento de uma forma simples e que toda a gente entenda, temos como convidada na redação Anabela Silva, partner da EY. Muito bem-vinda, Anabela, muito obrigado pela sua disponibilidade. Lembrar também que estamos a transmitir em direto no site do Jornal Económico e na nossa página do Facebook e que esta é uma conversa aberta também aos nossos leitores e a quem está desse lado. Portanto, podem enviar todas as questões relacionadas com este tema para o e-mail consultorio.oe@jornaleconomico.pt. Estamos a aguardar pelas vossas perguntas e estamos aqui para responder a elas. Anabela, eu começaria talvez por fazer uma visão geral desta proposta, que muitos já adjetivaram como pouco inovadora, comparativamente ao ano anterior. Vão ou não as famílias portuguesas ter um alívio fiscal em 2019? Sim, de facto, é como diz, realmente não há muitas alterações, nomeadamente ao nível dos impostos diretos, que são aqueles que normalmente as famílias sentem mais. Não há muitas inovações aqui neste orçamento, ou na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019. De qualquer forma, as famílias vão sentir, em muitos casos, um aumento do rendimento disponível por via não propriamente da questão dos impostos ou da receita fiscal, mas por via muitas vezes da reposição de rendimentos, como é o caso dos funcionários públicos, que vão ver, por exemplo, descongeladas as suas progressões, ou dos pensionistas, que têm a atualização extraordinária das pensões e, portanto, ou, por exemplo, dos manuais escolares, que é outra das medidas previstas na proposta de lei do Orçamento de Estado. Portanto, não pela via da diminuição dos impostos, porque o IRS acaba por manter-se o mesmo, praticamente inalterado, mas por outra via, sim, as famílias vão sentir algum alívio. De qualquer forma, o que também nós sentimos é que há realmente, em linha com os orçamentos anteriores, uma tendência em aumentar o peso da tributação indireta versus o peso da tributação direta. O que é que isto quer dizer? Normalmente a tributação indireta é aquela que incide muitas vezes sobre o consumo, por exemplo, o IVA ou o imposto de selo ou sobre determinados factos tributários. Isso faz com que as pessoas sintam menos o peso da carga fiscal, porque realmente o rendimento líquido que a pessoa ofere numa base, por exemplo, mensal, até acaba por aumentar. Claro que depois, se a pessoa consumir, depois vai pagar os impostos e por isso muitas vezes se diz até que estes impostos têm um efeito de anestesia, porque realmente a pessoa não se apercebe que efetivamente o está a pagar. Porque a carga fiscal, comparativamente 2018 2009, em peso do PIB, não varia muito, são cerca de 35%. Há uma distribuição, um peso diferente da ponderação que é dada à tributação indireta e à tributação direta. Muito bem, então falemos especificamente dos impostos e vamos começar por aquele que desperta mais interesse, digamos assim, junto das pessoas, o IRS. Disse há pouco que não houve grandes mexidas, é uma verdade, os escalões mantiveram-se inalterados. Agora, há outros aspectos relevantes e que talvez fosse importante mencionar. Para começar com o alargamento do prazo para a entrega das declarações, apesar de não ter um impacto prático no bolso dos portugueses, até quando é que vai esse prazo? Certo. Portanto, o prazo atual compreende um período entre 1 de abril e 31 de maio e o prazo que está previsto na proposta de lei compreende o período entre 1 de abril e 30 de junho, independentemente desse dia ser ou não útil. Portanto, acaba por haver aqui um alargamento de mais um mês, serão 3 meses para proceder à entrega da declaração do IRS. Como eu já tenho referido em intervenções anteriores, eu recomendo sempre que não esperem pelo último dia do prazo, até porque a celeridade do reembolso também tem a ver com a celeridade no prazo de entrega. Portanto, quanto mais cedo os sujeitos passivos entregarem a sua declaração de IRS, maior será a celeridade depois no reembolso. Ou no pagamento, ou no exatamente. pagamento. Exatamente. Dentro do IRS, parece-me que houve aqui medidas que, muito mais do que económicas, parecem querer ter um impacto socio-geográfico, digamos assim, e vem na sequência de um despertar sobre uma realidade que é a desertificação do interior, também muito à sombra daquilo que aconteceu o ano passado e das tragédias dos incêndios no interior do país. E há aqui realmente alguns incentivos fiscais à transferência para o interior do país, para zonas mais isoladas, e que se prendem sobretudo com as rendas e o ensino. É assim? Certo. Portanto, foram de facto contempladas há um conjunto de medidas de benefícios fiscais para as áreas do interior. Umas em sede das empresas, mas sobre essas terá a oportunidade o meu colega Luís Marques na próxima semana de abordar o impacto nas empresas, e sobre as pessoas singulares foram abordadas duas principais medidas. A primeira tem a ver com a majoração da dedução à coleta das despesas de educação e formação,
Portanto, uma forma simples. Atualmente, a dedução é 30% com um limite de 800 euros, portanto, 30% das despesas de educação e formação, e com esta medida passará a ser de 40%, portanto, é uma majoração de 10 pontos percentuais, com um limite de 1.000 euros. Claro que estas deduções à coleta depois são sujeitas a um limite global de dedução à coleta, o que pode fazer que para contribuintes com um nível de rendimento mais elevado, na prática este efeito se possa esvair ou até mesmo ser eliminado. Esbatido. Exatamente. Depois, em relação às rendas, o que está a ser discutido é o limite de passar dos 502, que é o limite atual, que pode subir até 800 euros, nomeadamente para os portanto, contribuintes com um nível de rendimento no primeiro escalão, e passar então para ser 1.000 euros, sendo que 1.000 em 3 anos, sendo o primeiro ano da celebração do contrato e depois nos outros 2 seguintes. Muito bem, ainda nesta vertente da perda populacional, digamos assim, naquilo que o Governo entende como benéfico para o país ou atrair mais gente, tanto para a zona do interior, mas também para Portugal num todo, há aqui um aspecto interessante que foi a sugestão ou a proposta de dar um benefício fiscal a não residentes, neste caso portugueses que tenham emigrado e que se tenham ausentado do país, e dar-lhes 50% de benefício fiscal no IRS caso decidam voltar a Portugal. O que é que lhe parece esta medida? É assim. Por um lado, a medida, como eu bem disse, tem a ver com o facto de nós estarmos numa situação em que temos escassez de talento. Efetivamente, em mão de obra, em determinados setores de atividade, até se sente mais do que noutros. Mas é um facto que é uma pressão que as empresas portuguesas estão a sentir, que precisam de mão de obra qualificada e muitas vezes não têm. E, portanto, todos os incentivos fiscais e outros que, no fundo, conduzam a tentar, de alguma forma, minimizar esse efeito, são bem-vindos. Este em concreto, portanto, o que se está a tentar fazer é aqueles portugueses, e não só, porque o benefício não distingue, também pode ser aplicável a um estrangeiro que tenha sido residente até 31 de dezembro de 2015, se torna não residente e depois volta outra vez a ser residente. Portanto, não estamos aqui a distinguir em função da nacionalidade. Mas, portanto, o que o benefício prevê é que há um benefício de 50%, ou seja, há uma exclusão de tributação de 50% do rendimento de trabalho dependente ou dos rendimentos de categoria B, portanto, empresarial e profissional. E é importante dizer que eu, ao excluir de tributação 50% do rendimento, vou pagar menos de 50% do imposto. Ou seja, isto parece assim um bocadinho contra a natura, mas a ideia é, o nosso imposto é progressivo, o que significa que as pessoas com rendimentos mais elevados pagam progressivamente mais imposto que os rendimentos mais baixos. Portanto, quando eu estou a excluir a tributação de 50%, a minha taxa, que vai incidir sobre os restantes rendimentos, é menor e, portanto, isso vai conduzir a um imposto menor do que metade. O que, no fundo, ainda é um incentivo maior do que aquele que a pessoa, à primeira vista, pensa que é vou pagar metade dos impostos. Por outro lado, mesmo em termos de segurança social, funciona da mesma forma. Como a segurança social é paga sobre a totalidade, a segurança social é uma dedução ao IRS, e, portanto, isso faz com que realmente eu pague menos de metade. Como é que este benefício funciona? Portanto, a pessoa tem que ter sido residente até 31 de dezembro de 2015, tem que ter sido não residente depois durante 3 anos e depois tornar-se residente em 2019 ou em 2020. E depois o benefício é aplicável no ano do regresso e nos 4 subsequentes. Outra das vantagens deste regime é que realmente não distingue a natureza da atividade. Se formos a comparar com outros benefícios fiscais que nós temos em Portugal para atrair mão de obra qualificada ou até indivíduos de elevados rendimentos para Portugal, como é o caso dos residentes não habituais, exatamente, não dos visto gold, mas dos residentes não habituais que, no fundo, podem ter uma isenção nos rendimentos no estrangeiro ou uma taxa de 20% na mão de obra, portanto, em rendimentos de trabalho dependente e elevado valor acrescentado. Portanto, comparando, o que se passa é que, neste caso, não é necessário exercer uma atividade específica que seja considerada de elevado valor acrescentado, ou seja, é aplicável independentemente da atividade que venha a ser exercida. E, portanto, é transversal, pode ser aplicado a qualquer setor, a qualquer atividade, e, portanto, realmente é um benefício bastante abrangente. Tendo em conta que, se formos a ver nos últimos anos, nos dados do Observatório de Imigração, diz Portugal tem neste momento 2.266.000, mais ou menos, imigrantes. E nos últimos 3 anos, se formos a ver em 16 e 17, saiu uma média de mais de 100.000 portugueses que foram trabalhar para o exterior.
Portanto, efetivamente, este benefício tem um potencial de abrangência bastante grande. Resta ver se é suficientemente atrativo para um português que tenha emigrado para o exterior o incentivar a regressar, exatamente, sim, de alguma forma reverter esse êxodo. A partir do momento em que são feitas estas propostas por parte do Ministério das Finanças, relembrar aqui que a proposta do Orçamento de Estado para 2019 ainda vai ser debatida em Assembleia nos dias 29 e 30 deste mês, mas a partir desse momento as famílias começam a fazer as suas contas. E para facilitar esse processo, a EY criou desde logo uma ferramenta que é um simulador de salário líquido para ajudar, não é? E de alguma forma a explicar também qual será o impacto e quais as diferenças em relação ao ano transato. Eu não sei se a Anabela, nós tínhamos-lhe pedido para trazer um exemplo prático que serve para muitas famílias, não para outras, não podemos estar aqui a mencionar todas, mas um exemplo desse simulador para uma família de classe, não sei, diria média? Que exemplo é que nos trouxe? Sim, o exemplo que eu trouxe até era de um trabalhador não casado e que oferia um rendimento mensal de 1.000 euros. E é importante clarificar até... Não casado e sem filhos. Não casado e sem filhos. Portanto, o ponto principal até era, nós construímos este simulador por causa da questão da retenção na fonte, ou seja, de uma outra medida que também está contemplada na proposta de lei, que tem a ver com a autonomização do trabalho suplementar e do rendimento de anos anteriores. Porque o que é que se passa? Uma pessoa que receba o mesmo rendimento em 2018 e 2019, vamos supor que recebe 1.000 euros por mês em 2018 e 2019, neste momento vai pagar exatamente os mesmos impostos, porque ainda não foram atualizadas as tabelas de retenção na fonte. Certo. Claro que em 2019, quando forem atualizadas estas tabelas, vai haver uma variação, mas neste momento, se eu fosse a fazer a diferença, não haveria diferenças. Onde é que há diferenças? É que realmente uma das medidas que está contemplado tem a ver com a possibilidade de não somar o trabalho suplementar ou o rendimento de anos anteriores aos rendimentos mensais oferidos pelos sujeitos passivos, porque isso poderia fazer subir a taxa de retenção na fonte. Da mesma forma com aquilo que se passa com os subsídios de Exatamente, Natal, ou seja, e concretizando no e exemplo que eu trouxe, por exemplo, uma pessoa, um solteiro, que oferisse um rendimento de 1.000 euros brutos mensais e que tivesse naquele mês de trabalho suplementar 200 euros, numa situação atual, a taxa de retenção na fonte que ia ser aplicável era 14,8%. A taxa, autonomizando o trabalho suplementar, passa a ser de 11,9%, ou seja, o rendimento líquido de facto aumenta porque eu não estou a somar o trabalho suplementar ao rendimento do trabalho numa base mensal, ao salário base mensal. Portanto, como é que isto funciona? E para concretizar um bocadinho melhor, a taxa que é aplicável ao trabalho suplementar é a mesma taxa que vai ser aplicável aos restantes rendimentos. No caso dos rendimentos de anos anteriores, o que está previsto na proposta é que se divide pelo número de meses a que diz respeito aquele rendimento, com esse valor, portanto, vamos supor que era 1.000 e dizia respeito a 2 meses, dá 500, vou verificar qual é a taxa de retenção na fonte que incide sobre 500 e depois vou aplicar essa mesma taxa de retenção aos 1.000. Portanto, no fundo, a ideia é não penalizar ou não desincentivar o trabalho suplementar ou penalizar o rendimento de anos anteriores, porque eu, ao estar a receber de forma acumulada naquele mês, poderia fazer aumentar a retenção na fonte de uma forma que até podia desincentivar esse trabalho suplementar. O que é importante salientar? Não estamos a falar de imposto final, ou seja, as pessoas vão pagar exatamente o mesmo imposto. Estamos a falar o que é que a pessoa recebe numa ótica mensal de valor líquido. Mas como isso tem de facto influência, porque as pessoas mensalmente têm as suas despesas e, portanto, vão ver de facto o rendimento líquido aumentar. E, portanto, o nosso simulador acaba por permitir a todas as pessoas simularem e perceberem qual é o impacto que vão ter realmente se receberem o trabalho suplementar ou se receberem o rendimento de anos anteriores. Por norma, nós também atualizamos quando saírem as tabelas de retenção na fonte em 2019, atualizaremos o simulador e isso já vai permitir até a própria pessoa saber quanto é que, em termos líquidos, numa base mensal, eu vou receber em 2019 com base no meu rendimento.
Muito bem, isto é um exemplo meramente ilustrativo e é claro que pode sempre consultar esta ferramenta no site da EY, este simulador, e também no microsite EasyTax, que está ligado ao Jornal Económico em parceria com a EY. Passemos então a um aumento substancial no que diz respeito aos cofres do Governo, porque estamos a falar de um agravamento de 60% e que vai ter um impacto nas famílias portuguesas também. E estou a falar no crédito ao consumo e no aumento do imposto de selo sobre o mesmo. Isto numa medida governamental para travar o endividamento, para gerar receita, mas que vai fazer com que as famílias não possam ter tanto poder de compra. É assim, é interessante ver que realmente o Governo tem assumido em algumas medidas, como é o caso, por exemplo, da questão dos sacos de plástico ou outro tipo de medidas, tentar aqui de alguma forma ter uma perspectiva de aconselhar aos contribuintes alguns tipos de comportamentos. Portanto, no fundo, não digo consciencializar, influenciar os comportamentos. Certo. E esta acaba por ser também uma medida que gera receita fiscal e, ao mesmo tempo, tem este intuito de tentar desincentivar o crédito ao consumo, ou pelo menos fazer com que ele não assuma proporções tão significativas. E, portanto, o que é que está previsto? Nós temos uma dupla penalização e é importante perceber, porque, por um lado, o Orçamento de Estado para 2019, a proposta de lei, prevê uma alteração, um agravamento das taxas e esse agravamento, se nós compararmos 18 com 19, por exemplo, um crédito por prazo inferior a um ano, que tinha uma taxa de 0,08% por cada mês ou fração, passa a ter uma taxa de 0,128 ou 0,128%. Portanto, há aqui um agravamento de cerca de 50%. Em cima desse agravamento, ainda há uma norma que foi introduzida no Orçamento de Estado, creio, de 2017, que basicamente prevê o agravamento em 50% das taxas que estiverem em vigor, o que significa que não só esta taxa é agravada, como ainda tem o agravamento dos 50%. Portanto, realmente é um agravamento bastante significativo e isso vai fazer com que vai pesar porque vai ser repercutido, na maioria dos casos, nos próprios consumidores e quem pedir o crédito ao consumo e, portanto, isso vai funcionar como uma medida de agravamento e, portanto, nessa medida de tentativa de desincentivo ao crédito ao consumo. Muito bem. Por outro lado, nem tudo são más notícias e falando de portugueses com filhos em idade escolar, e há pouco a Anabela já tinha mencionado de uma forma breve esta medida, temos aqui a gratuidade dos manuais escolares por toda a escolaridade obrigatória até ao 12º ano. Ou seja, qual é que vai ser a poupança por aluno, em média, para uma família com filhos? Portanto, o que está previsto, ou esta proposta de lei, vai em linha com as propostas com as leis anteriores, que prevê que todos os anos tem havido um certo alargamento. Portanto, começou-se para o primeiro ciclo, depois passou-se para o segundo ciclo e agora então até ao 12º. De acordo com os dados da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, portanto, foram os dados que eu consultei para tentar perceber um bocadinho o impacto desta medida, do 7º ao 12º o custo anual, o custo dos manuais escolares rondarão os 1.000 euros, um bocadinho até superior a 1.000 euros. Portanto, a poupança para as famílias, de facto, nesse período ainda é significativa. Claro que depois ainda temos que multiplicar isso pelo número de alunos que estão nesse do 7º ao 12º ano e vemos que o impacto desta medida, o custo, rondará mais de 100 milhões de euros, portanto, assim, números redondos, porque realmente o impacto, de facto, ainda tem algum significado. Claro. O que é uma boa notícia, de facto, para as famílias portuguesas, porque há aqui um alargamento daquilo que vinha sendo a política de anos anteriores. Também se tenta incentivar a reutilização, ou seja, se os manuais escolares estiverem em boas condições, tentar incentivar o seu reaproveitamento. Sendo que também não há aqui nenhum limite por número de filhos, ou seja, se a família tiver 1, 2 ou 3, pode usufruir desta medida sem quaisquer limites. Muito bem. Depois, um tema que também foi fraturante e que esteve em debate, foi uma luta intensa por parte dos partidos de esquerda que apoiam o governo e, neste caso, a chamada geringonça, e estou a falar do IVA sobre a energia. Diz-se que poderá passar dos 23% para os 6%, ainda nada está definido, são muitas das medidas que estão em cima da mesa e que ainda vão a debate, mas, no entanto, não estamos a falar da proposta como ela foi apresentada desde o início. Ou seja, não é um desconto sobre a fatura da energia num todo, mas sim sobre a potência que cada família
contrata para o seu para a sua Exatamente, residência, é não é? sobre o montante certo, da contrapartida certa. Não é sobre a componente variável que depende em função do consumo, porque essa vai continuar a ser tributada aos 23%. Só a componente certa é que então será aos 6%. Nós na EY não fizemos uma estimativa do impacto, apesar de sabermos que, ou pelo menos pela nossa sensibilidade, será reduzido. O que vimos, ou as estimativas que têm vindo a ser divulgadas, rondarão à volta de €1 a poupança na fatura mensal, portanto, de cada família, o que de facto realmente não é de todo significativo. E visto que é também muito específico em relação à potência contratada, são menos de 2 milhões de portugueses que poderão usufruir desta medida, é isso? Portanto, de facto, tem um efeito bastante limitado. Limitado, muito bem. Relembrar que estamos a transmitir no site do Jornal Económico e também na página do Facebook do nosso jornal. E se quiser entrar em contacto connosco e enviar alguma questão em relação a este tema, pode fazê-lo para o e-mail consultorio.oe@jornaleconomico.pt. Ainda temos cerca de mais 20 minutos de conversa. Falou também da função pública, um sonho há muito esperado pelos funcionários públicos portugueses e que será então o descongelamento das carreiras. E um aumento que não será feito logo a 100%, será faseado. Como é que vai ser este descongelamento e quais é que vão ser as percentagens, Anabel? É assim, em termos de aumento dos funcionários públicos, nós não sabemos ainda como é que esse aumento vai ser concretizado. Portanto, o que foi divulgado é que seria 50 milhões de euros que iriam ser distribuídos pelos funcionários públicos. Tem vindo a público alguns cenários possíveis de implementação desse aumento. Esses cenários que têm sido discutidos têm sido portanto, para os funcionários públicos que oferem uma remuneração mensal entre 600 e 635, haver um aumento de 35 euros. Para os funcionários que, portanto, oferem até 835, um aumento de 10 euros. Ou então, alternativamente, aumentar todos os funcionários públicos em 5 euros mensal. Portanto, os funcionários públicos, de acordo com as estatísticas, a 30 de junho eram cerca de 675 mil funcionários e, portanto, realmente, por isso chegamos a uma estimativa dos perto dos 50 milhões de euros. Agora, há aqui um processo negocial que vai existir entre o Governo e os sindicatos para percebermos como é que depois esse aumento vai ser concretizado. Até porque, obviamente, não reflete aqui nem o tempo de carreira, nem aquilo que seria desejável, não é? Exatamente. Aqui é um aumento, portanto, um bolo que depois vai ser distribuído. Portanto, a proposta de lei também contempla um conjunto de outras medidas, também destinadas aos funcionários públicos e que vêm, de alguma forma, portanto, repor e até permitir que haja, de facto, um aumento do rendimento disponível para os funcionários públicos que realmente tinham sido penalizados nos últimos anos. E algumas dessas medidas passam, de facto, como eu disse, pela questão da progressão na carreira, portanto, por ser permitido quer as progressões gestionárias, quer as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, quer, por exemplo, pela contratação de 1000 trabalhadores qualificados, também tinha sido vai ser uma medida agora implementada, ou pelo menos prevista na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019. Temos outras medidas, como, por exemplo, a atribuição dos prémios de desempenho, quer aos trabalhadores, quer aos gestores, ainda que a componente dos gestores só tem impacto em 2020. Portanto, realmente temos aqui um conjunto de medidas que fazem com que os funcionários públicos, em princípio, a partir de 2019, verão melhorada a sua situação face a 2018. Ainda há algumas incógnitas, como falamos, e estamos a trabalhar ainda com cenários para tentar perceber qual é que é o impacto, sendo certo que a margem orçamental que foi divulgada para os aumentos seriam os tais 50 milhões de euros. Sim, para já tudo também é especulativo e teremos que aguardar o desenrolar deste processo. Em relação aos pensionistas, e visto que temos uma enorme percentagem de portugueses séniores na nossa população, um aumento extraordinário entre 6 a 10 euros foi a proposta para as pensões mais baixas, ou não é assim? Qual é o escalão proposto para este aumento? Certo, portanto, esse aumento é aplicável às pensões até 1,5 vezes o indexante de apoios sociais. E para transformar isto em miúdos, o indexante de apoios sociais, neste momento, são cerca de 428 euros, o que significa que 1,5 vezes esse aumento dará uma pensão até cerca de 643 euros.
É importante salientar que este indexante é revisto numa base normalmente anual e, portanto, no próximo ano poderá ainda ser revisto, o que equivalerá a um aumento ainda superior. Mas, portanto, a atualização extraordinária dos 10 euros é aplicável para pensões de facto deste valor reduzido. 6 euros se tiverem sido atualizadas no período entre 2011 e 2015. Em cima deste aumento, ou não em cima, não, integrado neste aumento, também temos a atualização anual, ou seja, todos os anos, a 1 de janeiro, são atualizadas as pensões. E essa atualização depende basicamente de 2 fatores: da média anual do crescimento real do PIB nos últimos 2 anos e do índice de preços consumidores, excluindo a habitação. Portanto, e o que nós vemos é que este ano, e tendo em conta os dados conhecidos até à data, e se considerássemos um crescimento entre 2% a 3%, que é o que está a ser adiantado, e um índice de preços consumidores, excluindo a habitação, conhecido à volta de 1,14%, o que é que nós vemos? Que as pensões até 2 vezes o indexante de apoios sociais, ou seja, mais ou menos 857 euros, essas pensões teriam um aumento de cerca de 1,6%. As pensões entre 2 vezes o indexante e 6 vezes, ou seja, entre 857 e os 2.500 euros, teriam um aumento de 1,14%. Acima de 2.500 euros, sensivelmente, então teríamos um aumento de 0,89%. Portanto, tudo isto resulta de uma fórmula de cálculo que está publicada e, portanto, varia em função do crescimento do PIB e em função do índice da variação média dos últimos 12 meses do índice de preços ao consumidor. Esse indexante de que falou também engloba os dados variáveis de inflação ou isso é um cálculo feito à parte para os trabalhadores e pensionistas? Sim, também engloba, mas há uma fórmula de cálculo também como as pensões, que também é atualizada depois numa base anual e, portanto, é expectável que esse índice também venha a aumentar. Eu tenho a ideia de ter feito esses cálculos, não os trouxe aqui, mas tenho a ideia de ser à volta de passar de 428 para 435. Portanto, se nós fizermos esse aumento, claro que isso depois também se repercute nas pensões, porque todas as pensões depois são calculadas em função do indexante de apoios sociais, portanto, os aumentos. Portanto, naturalmente que em 19 haverá depois este ajustamento. E são sempre aumentos feitos independentemente das propostas de Orçamento de Estado e que refletem então esse índice? Enquanto vigorar a legislação que está atualmente em vigor, sim, calcula-se de acordo com esta fórmula. Muito bem. Reforma antecipada, por falar em pensionistas, sem penalização, não diria que não irão ser penalizadas, mas gostaria aqui que a Anabela se pudesse explicar-se este contexto proposto dos anos de carreira versus idade para as reformas antecipadas no ano que vem. Certo. Portanto, o que está em causa na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019 é a eliminação do fator de sustentabilidade. O que é isto do fator de sustentabilidade? É uma percentagem, exatamente, que basicamente compara o índice da esperança média de vida aos 65 anos no ano 2000 com a esperança média de vida aos 65 anos no ano em que a pessoa se reforma. Portanto, é feito um determinado cálculo e isso faz com que a pensão seja reduzida em função desse fator de sustentabilidade, porque realmente quanto mais anos eu viva, maior é a pensão em termos acumulados e, portanto, isto tem a ver com a introdução de um fator que permitisse a sustentação do nosso sistema de segurança social tal como o conhecemos hoje. O que se fala é para os pensionistas que aos 60 anos tenham pelo menos 40 anos de carreira, que a partir de 1 de janeiro de 2019, se eles tiverem 63 anos, então às pensões auferidas a partir dessa data não se aplique o fator de sustentabilidade. E a partir de 1 de outubro de 2019, então, para os pensionistas que tenham 60 anos ou mais e que também ofiram pensão a partir daquela data, também não se aplica o fator de sustentabilidade. Portanto, neste momento, as propostas que estão em cima da discussão, ou portanto estão em discussão, são estas. E são boas notícias para quem realmente são gostaria claro que sim, de deixar o mercado de trabalho ainda com algum auge de vida, não é? Das informações ou das perguntas que nós podemos compilar, muitas delas genéricas por parte dos nossos leitores, houve também quem questionasse a questão da majoração no subsídio de desemprego, que no ano passado se prolongou, digamos assim, para a totalidade do período dos desempregados sem quaisquer tipos de cortes percentuais e que agora vai ter uma majoração de 10% para casais com filhos e ou monoparentais.
Sim, também já estava contemplada no Orçamento de Estado para 2018 esta medida. Portanto, no fundo, isto acaba por ser uma continuação. Há uma majoração de 10 pontos percentuais para os casais em que ambos sejam titulares do subsídio de desemprego ou subsídio de cessação de atividade, ou no caso das famílias monoparentais, se o parente único também for titular do subsídio de desemprego. Portanto, no fundo, isto é uma forma de tentar, de alguma maneira, compensar, majorando, apesar de ser uma situação naturalmente muito difícil, quando ambos os cônjuges estão desempregados ou o único parente titular seja desempregado, mas, portanto, há esta majoração dos tais 10 pontos percentuais. Quer dizer que durante o período em que estejam contemplados com o subsídio de desemprego não vão sofrer qualquer tipo de desconto nessa prestação? É uma majoração, portanto, ainda é majorado, ou seja, é superior. E também está previsto que se por exemplo, um dos cônjuges, então, retomar ou passar a ter o subsídio social de desemprego até cessar, que o outro continua a poder beneficiar desta própria majoração dos 10 pontos percentuais. Portanto, no fundo, é uma medida que realmente tenta atender à situação difícil que estas famílias enfrentam e que geram muitas dificuldades no dia-a-dia destas famílias. Outra questão que não estava aqui, mas já que falamos de casais com filhos e falando de crianças particularmente, não sei se houve, por parte do Governo, alguma medida extraordinária em relação aos abonos de família ou os abonos para crianças neste documento. Eu creio que houve um alargamento também, portanto, antigamente era até, na lei em vigor é até aos 12 meses e agora passou a ser até aos 6 anos de idade e depois a majoração é em função da idade. Agora a concretização dessa medida ainda não é conhecida, mas sim, está contemplada na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019. Muito bem. Para famílias que não vivem sem cultura, esta medida também é importante para elas, porque tem muito a ver com o entretenimento, com as artes, com a cultura, e é a proposta da descida do IVA no preço dos bilhetes, mas que não abrange todo o tipo de espetáculos. Estamos aqui a falar de coisas específicas. E também não abrange, desculpa, Anabela, interromper, também é diferente para o continente e para as regiões insulares. Portanto, as taxas reduzidas do IVA são diferentes para o continente ou para os Açores e para a Madeira. Portanto, não é a alteração que vem tem a ver com o facto de os espetáculos de canto, de dança, de música, de teatro, de circo, portanto, terem passado, a proposta de lei que está em cima da mesa é passarem a beneficiar de uma taxa de IVA de 6% ao invés dos 13% que é o que está atualmente em vigor. Mantendo-se nos 13%, a taxa aplicável aos espetáculos de cinema e também aos espetáculos tauromáticos. Aliás, uma das outras medidas tem a ver com o fim da isenção do IVA nas prestações de serviço aos artistas tauromáticos, que, portanto, também passaram a ser tributados à taxa de 6%, eram isentos e passaram a ser tributados à taxa de 6%. Portanto, assim, em suma, basicamente é isto que está a ser previsto na proposta de lei do Orçamento de Estado. Ou seja, uma medida que vai incidir não só sobre os intervenientes do próprio setor cultural, mas também sobre os terceiros, não é? Neste caso, o público, claro, que vai ver beneficiar os espetáculos. Há alguma outra questão neste orçamento que tenha sido particularmente surpreendente para quem faz uma análise tão detalhada como é o caso da Anabela? Alguma coisa que a tenha surpreendido? Não, este surpreendente, ano? Quer dizer, o regime mais inovador que consta é o de facto dos ex-residentes. Não posso dizer que seja surpreendente, até porque este regime já foi veiculado nas notícias muito antes da proposta de lei do Orçamento de Estado. Mas realmente foi uma medida que não é uma medida que tinha enquadramento em anos anteriores e, portanto, nessa medida foi nova face àquilo que seria expectável. Também não era expectável, ou pelo menos eu esperaria, que tivesse havido uma atualização dos escalões de rendimento coletável, ou seja, apesar de, se eu fizer uma comparação nos últimos 8 anos, de facto já houve anos no passado em que não houve essa atualização. Mas normalmente o porquê de existir esta atualização é que realmente se houver um aumento salarial, nomeadamente em linha com a inflação, essas pessoas de facto podem vir a pagar mais impostos do que pagariam e a ser penalizadas se tivesse havido essa atualização. Portanto, de alguma forma, essa não atualização acabou por ser contrário àquilo que seria de esperar. Qual é que acha que será o tema mais fraturante e mais difícil de aprovação
no debate que vai acontecer para a aprovação deste OE 2019? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu gostava de ter uma bola de cristal para poder ir assistir e, portanto, para poder antever. Eu diria que esta medida dos ex-residentes pode gerar aqui alguma discussão. Até porque muitas vezes, e já agora em discussão até com clientes e com as pessoas do público em geral, eu ouço sempre vozes a favor e vozes contra esta medida. Portanto, esta é uma medida que realmente não é daquelas que gera unanimidade. E, portanto, eu diria que pode ser uma medida que possa sofrer aqui, portanto, ser objeto de discussão e depois vamos ver como é que será a versão final. Se calhar mais controversa por parte até dos contribuintes do que propriamente da fração política. Exatamente, não é? Até porque exatamente. quem cá trabalha seguramente vê este 50% como algo injusto, não é? Ou que poderá ser injusto. Que poderá ser, é Muito verdade. bem. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é voltar um bocadinho ao início da nossa conversa e perguntar-lhe, Anabela, se acha que este adjetivo do não inovador se aplica bem a esta proposta do Governo para este Orçamento de Estado. Eu até sou uma pessoa que acha que é positivo um orçamento ser não inovador. Isto falando das famílias, obviamente. Falando das famílias. Isto porquê? Porque nos últimos anos nós realmente temos tido um sistema fiscal que é de facto muito instável. E quando nós estamos a falar de atrair investidores, de gerar emprego, de fomentar o crescimento económico, muitas vezes haver instabilidade no sistema fiscal é contrário a esse objetivo, porque os investidores acabam por querer saber com o que contam, assim como as famílias acabam por portanto, saber com o que podem contar. O que é que ainda se verifica? É que ainda há muitas medidas, ou algumas, mesmo no IRS, que foram introduzidas por causa da crise e que ainda não terminaram. Por exemplo, a taxa adicional de solidariedade é uma dessas medidas que foi criada no contexto de crise e que ainda perdura. A sobretaxa, mesmo a sobretaxa, só extinguiu-se muito mais tarde, até porque houve uma extinção gradual da sobretaxa, muito mais tarde do que aquilo que seria suposto. Portanto, eu diria que, no fundo, acaba por ser assim um bocadinho estas as principais... Portanto, as minhas principais observações, exatamente, relativamente a este. Ou seja, as famílias, foi de alguma forma um orçamento pensado muito para as famílias e não tanto a olhar às condicionantes ou ao fator, ou às imposições europeias, por exemplo. Ou seja, as famílias aqui foram tidas em conta, é isso? Sim, acho que foram tidas em conta. Podíamos ter ido mais longe, podemos sempre... Nós ainda não atingimos os níveis de tributação de 2012, é importante que, pelo menos na generalidade dos casos, o que se passa é que nós passamos em 2012 para 2013 de 8 escalões de rendimento, sendo que o escalão máximo se aplicava a partir de 153.300 euros. E passamos em 2013 para 5 escalões, com um escalão máximo de 80.000. Entretanto, nós só em 2018 é que alargamos o segundo e terceiro escalão, portanto passamos a ter 7, mas continuamos com um último escalão acima de 80.640. E depois isso tem impacto em todos os escalões para inferiores. Portanto, isso significa que quando fazemos as contas, nós, em termos de tributação, ainda não atingimos, ou seja, estamos ainda um bocadinho acima de 2012. Estamos melhor que em 2013, naturalmente, porque a sobretaxa se extinguiu, toda uma série de medidas. E a própria conjuntura também o permite. Exatamente, mas de facto ainda não repusemos totalmente os níveis anteriores à crise, chamamos-lhe assim. Muito bem. É preciso lembrar, ou gostaria de lembrar, que este assunto também foi alvo de uma edição especial do Jornal Económico, precisamente em parceria com a EY, um especial dedicado todo ele ao Orçamento de Estado 2019, a esta proposta do Governo e que ainda está nas bancas. Este especial, a Anabela, vem precisamente aqui na capa porque também escreveu um artigo onde detalha e onde realça alguns dos aspectos mais importantes precisamente em relação ao impacto nas famílias e, portanto, este especial Jornal Económico ainda está nas bancas, disponível para consulta, como está também todos os dias o nosso site com as últimas notícias económicas e também que têm a ver com a economia portuguesa e o futuro deste orçamento proposto para o ano. Relembrar que vamos voltar para a semana com o seu colega Luís Marques para falar de alguns assuntos que não abordámos aqui hoje, mas que são realmente muito específicos em relação
ao setor empresarial. É isso, não é? Exatamente. Há coisas que as famílias... Há aspectos que nós não abordamos na proposta de lei, que têm a ver com, sobretudo, com o impacto na esfera das empresas, benefícios fiscais e outros, e que com certeza o meu colega Luís Marques, que é o sócio responsável que lidera a área fiscal, irá detalhar e apresentar todas as explicações às perguntas dos leitores. Muito bem. Anabela, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigada. E relembrar então que na próxima segunda-feira, dia 29, nós vamos estar de volta aqui à redação do Jornal Económico com o convidado Luís Marques, partner da EY, para debater novamente a proposta de Orçamento de Estado de 2019, mas desta vez o possível impacto sobre as empresas portuguesas. Foi um prazer estar na sua companhia. Até lá.